tinha lido ainda, eu só abri e agora eu vi. Ela tá falando em cima, aliás, ela através o Bezerra de Menezes através da aula, tá? Ele tá falando no capítulo 19 do item 7. Mas vamos ao que ela coloca para nós. Plantada pelo divino agricultor no coração do homem, a semente da fé deve ser tratada com muito cuidado e regada com as águas cristalinas do discernimento e da razão. Então, a fé é isso. Ela precisa, para crescer, que a gente esteja regando. E como a gente pode regar a nossa fé? Eu tô com uma dor de dente muito forte. Mas eu vou esperar Deus, eu tenho fé, Deus vai me curar do dente. Aí o dente, a dor aumenta. Aí eu vou esperar até amanhã, vou tomar um analgésico e vou esperar até amanhã ver se essa dor passou. Dente ou qualquer outro lugar do corpo que a gente pode imaginar, tá? Mas do dente, se a gente não for procurar um dentista, não é a fé, é a bobeira que está tomando conta de nós. Porque uma dor de dente se deve procurar imediatamente o dentista. Uma dorzinha de barriga, uma vez ou outra, uma dorzinha de cabeça, uma vez ou outra também. Agora, uma dor que nos ataca frequentemente pode ser até um sinal vindo do agricultor que plantou essa fé. Tendes fé, eu vou te ajudar, mas é a tua fé que vai curar, vai busca do tratamento que tu precisa para ser curado. Move-te para poder mover a montanha que está diante de ti, que às vezes é egoísmo, às vezes é vitimismo, porque tem muita gente que gosta de sentir dor. Não parece, mas tem, né? Tem aquele que é o hipocondríaco, que adora tomar remédio, que está sempre com dor. Mas não quer dizer que eles também não tenham fé, tá bom? A gente não está aqui julgando ninguém. Ao contrário, se essa semente for abafada por dogmas que lhe coíbem o crescimento, por não oferecerem o entendimento e a compreensão das coisas, essa semente padece, fenece nos primeiros ensaios de criar as raízes no solo do coração. Moldado por concepções religiosas do seu meio cultural, o indivíduo recebe ensinamentos sobre as leis e os mandamentos de Deus sem analisá-los para uma melhor assimilação do seu conteúdo e da sua veracidade, até mesmo em razão do nível de entendimento que sua maturidade espiritual lhe permite absorver do que foi exposto pelos mensageiros do céu. E eu diria que aqui todos nós estamos no mesmo barco e mais ou menos na mesma faixa de maturidade espiritual. Porque se nós não tivéssemos essa maturidade espiritual, nós não trocaríamos a tarde de hoje por um belo programa de encontro com um amigo num café, por um passeio na praia, por uma caminha gostosa, aconchegante. É bom dormir de tarde, né? Então, a nossa fé vem da nossa maturidade espiritual. Nós já conquistamos essa fé. Não, a gente vai numa casa de oração para auxiliar o nosso próximo. Às vezes a gente nem vai em busca daquilo que a gente precisa para a gente. E não é assim, distração conosco mesmo. É porque nós estamos empenhados em ajudar o próximo. E isso é maturidade espiritual também. Então é importante a gente ter essa madureza espiritual. Diante das fórmulas prontas e, portanto, limitadoras impostas pelos que assumem a responsabilidade de conduzir a mensagem divina, os indivíduos não se sentem confortados. Aquelas palavras que lhes soam indiferentes, seus ouvidos não captam doçura por não serem amorosos, as energias que as transmitem, já que emitidas por homens interessados em manter sob seu jugo opressor mentes e corações. É que ele já está fazendo um julgamento de outras religiões, né? Que eles desviam, fazem assim, mas não é o que a gente gostaria de falar hoje, tá? E não
não devemos criticar também, cada um no seu patamar, né? Cada um com a sua maturidade espiritual. Porque se nós já sabemos que nós conseguimos, através da oração, ajudar um familiar à distância, através de uma oração, ajudarmos a nós mesmos, através de uma oração a gente ouvir aquele guia que está falando, vai no dentista, procura um médico, né? Vai num conselheiro sentimental, vai numa terapeuta, vai num psicólogo. Então, se a gente já está conseguindo ouvir isso, é um movimento da fé dentro de nós e continuar acreditando. Eu vou em busca de ajuda, porque, né, Jesus disse, ajuda-te que os céus te ajudarão, né? Ajuda-te que Deus te ajudará. Faz a tua parte, né? Nós precisamos, por isso que na oração já diz, né? É orar e agir, né? Ora e labora. Percebe-se então, incrédulo, portanto, aqui falando das pessoas que não conseguem fazer unir o amor e a fé, o amor e a ação, né? Eu vou ler para a gente não se perder muito aqui. Percebe-se então incrédulo, pois não sentindo a vibração do amor no verbo que tem acesso, não reconhece aí a presença de Deus, que faria verter da sua intimidade emoções reais de confiança. Eu acho que seria mais as pessoas que já são acostumadas, como nós estávamos falando no nosso estudo antes, né? Os oradores que já se acham e eles realmente são bons na área deles, né? Já não falam mais com o coração, com a emoção, com o sentimento. Eles falam a teoria que eles acharam, com sabedoria, inclusive, mas usam a inteligência sem a emoção, sem o coração. Então, ele não alicerçou em seu mundo íntimo a base necessária para a construção do edifício da fé, olha só, com o material oferecido pela compreensão alentadora que o Pai, que está presente em todos nós e usa-nos nos conduzindo à vida amorosa na sua obra que é imperecível. Então, conhecer os estatutos divinos por meio de estudos persistentes, trabalhar a inteligência para desvendar os mistérios ocultos, iluminando-nos com a luz da razão, são os passos que o cristão comprometido com a verdade maior deve dar para o desenvolvimento da virtude da fé. Então a gente já está fazendo isso, né? Eu penso assim, que se a gente... tem gente que fala assim, mas renunciar é muito difícil. Eu ainda não sei o que é uma renúncia. Mas cada um de nós aqui renunciou a alguma coisa para poder estar aqui nesse momento. Então a renúncia não é difícil. A gente usa fazer renúncia diariamente. Abre um pouquinho essa porta ali, as gurias estão passando mal lá. Acho que agora vai dar uma aliviadinha. Então é assim, né? A gente precisa compreender e aceitar os nossos defeitos, mas compreendendo e aceitando, fazer o máximo para nos melhorar, para não fraquejar mais naquilo que a gente costuma. Eu falo assim, pisei na bola de novo. Né? Então a gente costuma errar seguidamente, porque ninguém de nós aqui é perfeito, graças a Deus, né? Então a gente não estava aqui. Estamos num planeta de provas e expiações, porque ainda sabemos que precisamos vencer e vencer muitas vezes. Mas também a gente precisa olhar o outro lado da moeda, como eu costumo falar. É ver o nosso potencial, do quanto nós ainda temos capacidade para nos melhorar. E nós podemos fazer isso através do estudo, através de uma tarde num centro espírita, numa casa de oração, seja lá ela qual for, né? Não há necessidade que seja um centro espírita. Mas também podemos fazer o bem quando alguém bate a nossa porta. Eu ainda, às vezes, quando estou muito apressada, eu confesso para vocês que eu acabo dizendo assim, diz que eu não tô. Diz que é tu que é a dona da casa, às vezes tem uma visita lá, viu? Já vão ficar sabendo vocês, né? Então uma visita lá, tipo, diz que é você que tá que é dona da casa, ou eu não...
qualquer coisa assim. Então agora eu tô aprendendo que feio que é mentir nessa idade. Nossa, que feio. E hoje a gente não deve contar, a Vera não tá aqui, a Vera do roupeirinho. Ela contou uma história muito bonita ontem à noite, quem estava aqui ontem à noite, né? A gente quase chorou com ela, né, César? Sim. E hoje me aconteceu quase igual. Eu não fiz o tanto que a Vera fez, mas me serviu de lição. A pessoa bateu lá no portão, bateu na campainha. Aí eu fui lá e falei, eu tô atrasada, nem vou. Diz que eu não tô, eu falei pro Zé. Né? Se é comigo, diz que eu não tô. Eu e ele, a gente tem esse hábito, né? Que feio, né? 2 velhos mentirosos. Aí eu digo, não, vou lá. Fui lá e conversei com ela e tal, e acabei. O sorriso da mulher me conquistou de cara quando eu cheguei, sabe? E assim, a humildade com que ela falou, eu sou bem, eu me considero uma pessoa humilde. Eu sou simples, né? Tô tentando ser humilde. Acho que é o mais certo. Aí assim, fiquei conversando com ela. Aí eu comprei 2 panos de prato que ela estava vendendo. Ainda eu disse, eu tenho uma coleção de pano de prato que eu compro, o roupeirinho faz pano de prato para vender, tá? Gurias, fazendo uma merchandising. Aí eu comprei 2 panos de prato e fui lá buscar o dinheiro. Quando eu entrei para buscar o dinheiro, eu olhei para a fruteira e peguei 4 kiwi, eu falo kiwi, botei dentro de uma sacolinha, amarrei, peguei uma, e daí ia saindo, daí eu voltei e peguei uma banana. Eu entreguei a banana. Quando eu entreguei a banana, ela pegou com as 2 mãos. Ela disse, eu tava morrendo de fome. Gente, eu me segurei no portão. Me deu uma coisa assim, então assim, não dá para explicar. É como eu disse, é o sentimento, é o que tu sente na hora. E eu disse, puxa, eu podia ter convidado ela para entrar, para comer alguma coisa, ou ter feito um sanduíche. Aí, mas ela fez tão ligeiro pegar e sair, sabe? Ela pegou dinheiro, pegou os que quando ela pegou, ela disse, vou comer agora, que eu tava morrendo de fome. E eu fiquei ali no portão. Eu digo, quantas vezes a gente erra, né? Não vou falar peca, porque, né? Mas a gente erra. Porque a gente olha o sorriso, olha, tá bem, tá vendendo, quer ganhar dinheiro, né? Não é isso. Ela tá vendendo para sobreviver, né? Ainda bem que eu comprei, ainda bem que tinha banana no fruteiro. Mas daí, assim, a gente vai aprendendo aos poucos. E é esse tipo de caridade que a gente faz, que a gente não deve anunciar. Eu só estou falando como exemplo quão fácil é a gente praticar. Não é pelo que eu fiz, não fiz nada, entendeu? Mas como é fácil e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Já aconteceu das pessoas me pedirem coisa na rua e eu dizer, eu não tenho nada. Um dia eu ofereci, eu contei aqui, a gurizada riu, não sei se o César já estava estudando com nós, o Rogério já. Eu falei que eu levei a mão na bolsa e mostrei pro rapaz, eu disse assim, eu tenho uma maçã. Aí ele me olhou assim, ele tinha só um dente. Ele disse, como é que tu quer que eu coma a maçã? Aí nisso abriu o sinal e o meu marido foi, né? Mas eu fiquei tão mal aquele dia, tão mal. Eu digo, agora eu vou carregar a faquinha. Mas daí me disseram, não, daí tu vai presa. Carregar a faquinha e a maçã tá aqui, né? A maçã e a faquinha. Mas não dá, né? E realmente tu tem que ver mesmo para quem tu oferece as coisas. Que ontem o nosso tema da noite era a caridade, né? E tem que ver para quem tu tá fazendo mesmo. Claro que o rapaz do dente só não era isso mesmo que ele queria. E se tivesse com fome, ele dava um jeito, né? De comer a maçã. Mas isso já faz tempo. Mas eu vou começar agora, não. Eu aprendi a lição. Eu não vou mais mentir quando eu tô em casa. Eu vou lá olhar nos olhos da pessoa. Não porque eu me senti muito mal, Marília. Eu me senti mal mesmo, de verdade. Então vou olhar nos olhos da pessoa, vou ver se ela é verdadeira. E se ela não for, o problema é dela. Eu vou dar aquilo que eu tiver. Porque Pedro, quando ele foi chamado para curar, na época que Jesus já tinha partido, ele falou que ele não tinha, ele foi chamado para uma doação. O rapaz pediu, até foi o seu José que contou aqui, eu acho, essa história. Ele pediu esmola, né? Na época se chamava esmola. Aí ele disse, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E ele abraçou o esmoleiro, né? E então é isso que a gente deve fazer. Se eu não tiver nada, se eu ouvir a pessoa, se eu olhar nos olhos, se eu sorrir, se me der vontade de abrir o portão e der um abraço, eu vou estar fazendo muito mais, porque eu vou estar doando de mim.
E é isso que Deus quer, que a gente doe o nosso tempo. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos doando o nosso